Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. A partir de agora com o programa Conexão Campina. E aí vocês têm imagens de Campina Grande agora dentro do mês de junho, movimentado, frio e turista na cidade. Estamos chegando, esse é o segundo final de semana, né, Kelton? Minha produção me avisa. Segundo final de semana do Parque do Povo do maior São João do mundo, e nós estamos chegando direto dos estúdios da TV Nordestina, canal 179, com o programa Conexão Campina, e nós estamos pela rede Brisanet de TV, estamos no YouTube, estamos em vários aplicativos, e eu sou o Edson Pereira, vocês estão vendo aí, Brisanet, canal 179, e tem também a Sul TV, canal 179, e numa televisãozinha pequena que botaram para mim por causa da idade. No YouTube, TV Nordestina, @oficial. Limex World TV, /TV Nordestina, com cobertura internacional. A TIP Brasil são mais de 2.000 provedores parceiros com soluções multiplay, e a Multi TV, que é também um dos canais. E você pode acompanhar no portal Página 1 PB e também no Facebook, Instagram, juntos com vocês até às 20 horas do programa Conexão Campina desta sexta-feira. E aqui os estúdios estão enfeitados, juninos, né? Nós temos balões abrindo. Vocês só estão vendo um balão aqui perto de mim, tá vendo? Mas está tudo preparado para os programas de cultura nordestina. Então, não se espantem se vocês, por acaso, aqui e ali, verem uma bandeirinha, uma bandeirola ou um balão. Muito boa noite a você, e vamos então agora ao programa Conexão Campina, que hoje vai trazer dois entrevistados. Eles são gerentes do Procon de Campina Grande, uma entidade que tem se destacado no cenário estadual e nacional pela combatividade e pela defesa do direito do consumidor. Hoje, Ranieri Moraes comigo e Amanda Carneiro. A gente vai falar do Procon daqui a pouco, porque agora eu quero trazer o ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, o ponto de vista estreando no Conexão Campina. Você que acompanha a nossa vida na TV, no rádio, já sabe que o ponto de vista é aquele momento em que eu me atrevo a falar de algumas questões que ficam entaladas na garganta, que me dão coceira, que me dão dor de cabeça, que me dão revolta ou não. O ponto de vista de hoje, eu não poderia falar de outra coisa que não o maior São João do mundo. E aí eu teria que tocar dos dois lados, da oposição e da situação, se eu levasse pelas questões políticas partidárias. Mas eu sou do tempo em que o palhoção de Zé Rodrigues é quem dava o tom na gestão ainda do ex-prefeito Anivaldo Ribeiro. E dali se expandiu para chegar à criação do maior São João do mundo, uma criação de Ronaldo Cunha Lima, que perpetuou, chegou ao 40º ano do maior São João do mundo. Esse ano, edição 41, se eu não me engano. Nunca vai agradar a todos. Esse evento que cresceu e tomou proporções gigantescas, sendo o maior evento turístico da Paraíba e entre os 5 maiores eventos turísticos do Brasil. Talvez perdendo
para o Carnaval de Recife e Olinda, para o Carnaval do Rio de Janeiro, para o Carnaval de Salvador e a festa de peão de boiadeiro, talvez, aí concorrendo com Caruaru, o boi de Parintins e por aí vai. Mas, meus amigos, como tem gente pequena na defesa e no ataque do maior São João do mundo. Os argumentos, cada um mais bem defendido do que o outro, para defender ou para atacar. Você quer comer comida típica de festa junina? Não vá no Parque do Povo. No Parque do Povo o que você vai ter de comida típica é acarajé. Porque até pamonha e canjica é difícil você encontrar no Parque do Povo. Mas o São João de Campina não se resume só a Parque do Povo. Por aí eu poderia derrubar. Quem vai ao Parque do Povo vai mais em torno das atrações. E aí, viu, Kelton, é importante destacar que, se você olhar a câmera, cuidado que eu estou na câmera maior, o meu ponto de vista, ele vem com uma situação bem diferente. Eu nem vou atacar, mas não vou defender, porque tem erros. O primeiro erro, na minha opinião, é dar toda a capacidade de organização a uma empresa só. A Arte Produções, ela se acha a dona da cocada preta. E aí ela faz e desfaz, abusa do poder de decidir sobre o evento que não é dela. Ela apenas ganhou uma licitação para conduzir o evento. E aí ela deveria ser supervisionada com mais rigor pela prefeitura, pelo poder legislativo, pelo povo. E depois, esse São João que se tem hoje, resumido em termos de infraestrutura, a grande evento, a grandes atrações, você tem cada vez mais propaganda. E por ter propaganda, para ter que dar lucro, você está encurtando o espaço, colocando muita barraca, que é a reclamação desse ano, e muita propaganda lá embaixo nos shows. E outra, concentração dos artistas do palco principal, faltando atrações para o palco cultural, para exatamente segurar aquele festeiro, forrozeiro, que não quer ir lá para baixo, para o palco principal, para que ele possa ter atrações importantes no palco cultural. Fora isso, você vai ter o ir e vir dentro do Parque do Povo sem maiores problemas. Segurança, você tem. Tecnologia, você tem. Um evento de grandes proporções. Mas tem problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos. Outra coisa, pequenininha, e eu vou chamar piquinês, porque não existe. Existe ainda cachorro piquinês, Kelton? Existe, eu nunca mais vi um. O piquinês era uma racinha pequenininha, chata, latia para qualquer coisa e mordia só o dono. Esse tipo de crítica piquinês, em que se gasta com festa, podendo gastar com saúde e educação, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dinheiro de eventos hoje vem do Ministério do Turismo, vem de rubricas destinadas a turismo. E não seriam gastos nem na saúde, nem na educação, nem aqui, nem na Caixa Bozó. Porque é um dinheiro rubricado, é feito para o turismo, para evento, para a cultura. Não adianta espernear. Com o dinheiro que estamos gastando, poderíamos construir um hospital veterinário, poderíamos construir um hospital para criança. Não me venham com essas balelas. Isso não cai. Dinheiro para evento e turismo é uma coisa. Se não gastar em Campina, gasta em outro canto. Então não me venham. E o dinheiro que esses recursos que criam uma geração de emprego e renda economicamente para Campina Grande. Mas tu está defendendo, Edson. Não vou defender gestão de ninguém, não. Tem que fazer a festa, mas tem que se cuidar para não deixar do lado saúde e educação. Então, dito isso, eu digo a você, aproveite. Eu quero comer pamonha, canjica.
qualquer esquina de Campina Grande do centro comercial você tem pamonha e canjica. Eu fui no Parque do Povo, não tinha pamonha e canjica. Meu irmão, quem é que come pamonha 10, 11 horas da noite? Quem come canjica meia-noite? Para depois dançar e aí, me desculpem, as flatulências, os peidos. A noite toda o caba peidando no cangote da menina. Pelo amor de Deus, venha com menos. Quer comer pamonha e canjica? É durante o dia. Campina tem meio mundo de canto para você comer. Eu não vi comida típica, eu não vi forró, então você não foi na Ilha do Forró. As ilhas tocam forró pé de serra a noite toda. Para! Tá ficando feio. Para a oposição, por não ter argumentos que possam nos convencer, e para a situação que deixa a oposição deitar e rolar. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Muito bem, meus amigos. Tá aí, você vai dançar hoje à noite. O meu portal fez uma greve esse ano. Não se submeteu à vontade da Arte Produções de fazer tudo o que eles queriam. Então, não fiz o cadastro do meu portal, não cadastrei minha equipe. Minha equipe vai participar dos outros São João. Tem bananeiras, tem as festas juninas ao redor. Eu tenho uma equipe que vai transmitir direto de Caruaru, mas em protesto à Arte Produção eu não me cadastrei. Sabe por quê? Porque eu não me baixo muito, porque quem muito baixa, muito mostra. Mas não vou estar criticando aqui, porque apenas para me fazer satisfeito. Não, São João tá bom, mas eu não dou programação de evento. Não, tem o Festival do Cuscuz, aí eu divulgo, que é cultura. Tem o quadrilhão, o recorde que é nosso, eu divulgo. O maior bolo de milho, eu divulgo, porque não é da Arte Produções, é da Prefeitura. Aí eu divulgo, que aí é parte do povo. Muito bem, estamos com Conexão Campina e eu estou doido para dançar forró, mas não vai ser agora, só depois do programa. E hoje eu recebo com muita satisfação meu amigo Ranieri Moraes, nosso companheiro de Câmara Municipal de Vereadores, uma figura, um verdadeiro líder comunitário, um cara que nos bastidores da política construiu uma narrativa e uma carreira em que contribui com Campina Grande de muito jeito, e aí, verdadeiramente e acertadamente, está lá no PROCON, contribuindo com a gestão de Valdeni Santana e a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Ao seu lado, a Amanda Carneiro, também servidora de carreira do PROCON, e que lá está ocupando também uma gerência. Juntos os dois estão trabalhando para carregar Valdeni nas costas. Não, brincadeira, né? A gente sabe disso. Mas boa noite a vocês. Ranieri, começando por Amanda, como manda a boa finesse. Amanda, é um prazer recebê-la, eu já lhe dou boa noite, e perguntando, esse momento em que o PROCON está vivendo, em que são seguidos elogios à atuação do porteiro ao coordenador em relação à defesa do direito do consumidor. Muito boa noite. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Boa noite, Edson. É um prazer estar aqui. Realmente o PROCON ele vem se destacando muito porque assumiu o papel de protagonista, né? Acho que nosso diferencial é não estar apenas dentro do órgão. A gente está nas ruas, nas festas, em todos nos supermercados, nos bancos. Então, o PROCON ele realmente assumiu o papel de protagonista na defesa do consumidor. Outro ponto também, que você bem colocou aí, é a gestão. A gestão alinhada, né, do coordenador Valdeni Santana, sempre muito alinhado com a gente, nos dá autonomia, e o reflexo disso é um PROCON aí que vem sendo elogiado pela população. O que a gente mais recebe realmente é elogios por se fazer presente. A gente realmente está presente e o consumidor tem notado isso. Ranieri, boa noite, e eu levando para você, aqui vai ser um bate-bola. Ranieri, o importante é que o PROCON não está criando espetáculo, ele vai, resolve, depois que resolve é que aparece o que foi feito, né? Não tem aquele negócio de dar carteirada para querer aparecer. O que está aparecendo é o resultado, não é isso? Boa noite, Edson. Exatamente. Queria agradecer, né, o convite. É uma satisfação revê-lo, reencontrá-lo, como você falou, grato pelas palavras. E assim, a satisfação também poder representar aqui o nosso coordenador, em nome do PROCON, certo? E, de fato, como você falou, o PROCON, ele vai às ruas para atender o nosso consumidor.
seu maior intuito é resolver e solucionar aquela questão. Seja ela, a gente não vai para fazer uma mídia, né? Isso é fato. E aí o que acontece? A gente tem observado que os resultados têm aparecido, né, Ranieri? Sim, sem querer assim atribuir a nenhum tipo de gestão passada ou ano anterior, mas até a gente se vê muito falar sobre isso. Isso é um incômodo que não envaidece, mas sobre tipo, porque o PROCON está aparecendo tanto. Será que não existia anteriormente? E como eu disse a você, é com muito respeito falando sobre isso, mas porque de fato o nosso trabalho é com bastante competência. Amanda, diante do que está sendo feito, nós vimos principalmente os resultados em relação a banco. Tem sido uma pancada muito grande no sistema bancário de Campina Grande por algumas posturas que os bancos faziam e que agora o PROCON resolveu chegar junto, né? Isso, exatamente. Devido à grande demanda, né, de reclamações dos consumidores que passavam longos períodos nas agências bancárias, questão também de respeito à questão das prioridades. E aí, Valdeni sentou comigo e com o Ranieri e alinhamos, né, na verdade, e criamos um horário específico para que os fiscais ficassem unicamente nas agências bancárias, fiscalizando a questão das filas, o tempo de fila. E tem sido muito positivo. Amanda, e aí vocês estão chegando, estão multando, mas aí vocês têm uma oposição, né? Eu garanto que o pessoal dos bancos, que é uma potência econômica, não está gostando muito disso, né? Realmente não se gosta, mas já estamos tendo, na verdade, resultados positivos em relação a isso. É mais uma questão pedagógica. É uma questão pedagógica, exatamente isso. O PROCON, ele atua quando há necessidade, mas a gente também tem esse trabalho pedagógico. Tanto é que, antes de iniciarmos essa operação nos bancos, Valdeni convocou todos os gerentes de bancos aqui de Campina, a gente passou um checklist para eles, a fim deles se ajustarem, né, para até evitar... E principalmente para minimizar o que o pessoal vinha sofrendo, na verdade, para minimizar a dificuldade que os consumidores estavam tendo, né? E aí a questão pedagógica sofre quem não está seguindo a cartilha da legalidade, né? Quem está em desacordo, exatamente. Quais são as principais reclamações, Ranieri, que o PROCON recebe no dia a dia? Uma das líderes em denúncias e reclamações é lei da fila. A fila que hoje atrapalha bastante, entendeu? O pessoal que está ali, principalmente aí envolve novamente o assunto anterior, que é o banco, e isso é o que mais a gente recebe o tempo todo em loco denúncias, porque as outras diligências que a gente consegue marcar, o índice é bem menor do que essa. Vocês também têm um trabalho intensivo, inclusive, nos fins de semana, junto a supermercados e atacadões. Sim, nós já fazíamos de rotina, certo? Além de diligências através de denúncia. Nós tínhamos também um trabalho de rotina, fiscalizando, mas mês passado sentamos e aí Valdeni, como sempre está inovando, já pensando lá na frente, a gente desenvolveu um novo horário noturno para poder atender o consumidor, principalmente naquela hora de maior pico dentro dos grandes supermercados de atacadista. Então a gente hoje tem uma equipe presente toda a Campina Grande, à noite, inclusive, das 17 horas até as 21. Que é a hora que você sai do trabalho, sim, vai fazer uma compra, uma coisa e outra. Porque devido ao nosso horário anterior, para finalizando às 17 horas, quando o órgão fechava, sentíamos muito essa dificuldade, Edson. O trabalhador estava indo para casa, o consumidor passava e se deparava com essa situação da fila, né? Bem comprometedor. E agora não. Pode acionar a gente, pode ligar para os 2 telefones da gente. Tem gente lá. E vai ter uma equipe pronta das 8 da manhã, na verdade, às 21 horas. Ô, Léo, meu produtor querido e estimado, a estagiária do PROCON, ela ficou de lhe passar alguns telefones. A estagiária é uma pessoa muito querida, uma pessoa que já me deu muito trabalho, a estagiária lá do PROCON. Ela vai lhe passar os telefones, depois você coloca no decorrer da entrevista,
quais são os telefones para que se entre em contato com o PROCON. E é interessante, meu amigo, aí a competência. Léo, por favor, coloca no telão, porque eu não enxergo aí não. Eu já estou numa idade que não dá mais não. Como é que eu faço? Tá no telão. 839-8186-3609 ou 839-8185-8168. Muito bom. Inclusive, quero destacar aqui, parabenizar a direção da TV Nordestina, através de Abílio José, através de Diego, nossa equipe de produção. Deixa essa imagem deles no telão, 75 polegadas, e aí você pode ver. Eu estou até lendo, estou ficando até mais engraçadinho, pai. Só cabelo branco que só a mulher. Mas olha, vocês estão vendo aí, a gente está melhorando e parece que tem novidade. A semana que vem, a Abílio me chamou aqui, vai ter o portal para concorrer com o portal da TV Nordestina, né? Mas eu anuncio, não tem problema não, até porque ele é meu patrão. Vai vir aí, portal da TV Nordestina, depois a gente fala sobre isso. E você já sabe, as matérias do portal página1pb.com.br. E até 9 horas, beleza? Mas agora no mês de junho, Amanda, aí a coisa complica mais ainda. Porque aí tem a virada de noite no Parque do Povo. Como é que tem sido esse trabalho? Isso. Estamos presentes às 38 noites no Parque do Povo. Então, o PROCON não está... Nesse mês de junho não é mais de 8 às 21. É de 8 à meia-noite. Bom demais, então, a gente tem uma equipe no Parque do Povo, né? Uma equipe muito capacitada, que entrega muito mesmo. A gente está fiscalizando todas as barracas, restaurantes, tudo voltado realmente para a proteção do consumidor e do turista também, né? Porque a gente sabe que acontece muito. Viu o sotaquezinho diferente? Aí o cabo quer dar uma aproveitada. Aí já quer aumentar. E aí o PROCON está aí para isso, realmente. Conferindo se o pessoal está com os cardápios, se os comércios, na verdade, né, os comerciantes têm o cardápio, se estão expostos de maneira correta. Combatendo também a questão das abusividades, porque é importante reforçar, Edson, que o PROCON não regula preço. Sim, eu queria falar isso com vocês dois. Porque tem uma lata de uma cachaça que eu não vou fazer propaganda, que ele não me paga. A cachaça está por R$40 a lata. Eu compro por 10 no supermercado. Sim, mas o PROCON não regula preço. O PROCON quer que as coisas estejam dentro da legalidade do consumidor, não é isso? Exatamente. A gente tinha o antigo órgão, a SUNAB, que era quem regulava preços, né? Mas vocês nem eram vivos. Não, mas só aí tem que era estudar. E aí, mas como a gente é tão cobrado pela questão o preço, o PROCON não está vendo que está esse valor, enfim, a gente não tem a função, realmente não tem a competência de regular preço. Hoje em dia, no Brasil, a gente não tem nenhum órgão, na verdade, que regule, que controle, preço, né? Mas aí a gente tenta minimizar as questões de abusividade. É importante destacar que nesse período de junho, a gente está num período festivo, aumenta a procura, mão de obra, querendo ou não, o pessoal tem que investir em mão de obra e contratação, e muitas vezes esse preço, a elevação do preço, ela é justificada por isso. Estou entendendo. Mas aí pela lei da oferta e procura, né? Exatamente. Que é a lei de mercado. Isso é lei de mercado. Nós ainda vivemos num país capitalista. Ainda vivemos, né? Porque se depender de algumas lideranças nacionais, nós perderemos esse status daqui a uns dias. Mas ainda vivemos na lei do mercado, demanda, a oferta e a procura é quem determina a questão de preço. Isso faz parte da economia. Mas vocês têm atuado de um jeito, exemplo, com muita responsabilidade na questão do preço dos combustíveis. O PROCON ele não determina, mas ele faz uma ação, né, Ranieri, que você pode, acompanhando o PROCON, você pode saber quem está praticando o menor preço, além de fiscalizar, se eu não me engano, quantidade e qualidade de produto, não é isso? Exatamente, Edson. Nós, como a Amanda bem falou, não conseguimos, né, regular preço, mas fazemos sim a pesquisa de preço, cumprindo um agendamento mensal, fazendo a pesquisa anterior, certo? Se envolvendo presente nossa equipe em 58, eu acho, se não me falha a memória agora, salvo engano, o número de postos, e divulgamos ela, e posteriormente, se houver também aumento ou diminuição, faremos em seguida. Então, após essa pesquisa sendo feita, nós divulgamos
com até 48 horas no nosso site para ficar à disposição de toda a população. Se você acha que o preço está abusivo, você procura outro posto, né? Agora, com a garantia de que vocês estão fiscalizando o que determina a ANP, não é isso? Sim. Nesse caso, sim. Aí volta também a livre oferta e demanda. Se tem um preço mais barato, você pode procurar, é de direito, certo? A nossa fiscalização em convênio, em parceria com a ANP, aí sim fiscaliza a questão do vencimento dos óleos, qualidade de combustível. Mesmo assim, todo esse trabalho é feito voltado com a participação da perícia da ANP. Então, uma coisa que eu não estava me tocando, vencimento de óleo, vencimento de gasolina, tudo isso existe, né? E que precisa, e que quem dirige um veículo sabe a importância de se ter os combustíveis dentro de um grau de responsabilidade e de validade, né? Sim, Edson, porque assim, sabemos que o montante de número de carros abastecendo diário é gigante. Então, tem o limite dos tanques. Então, segundo informações, há uma média de 3 dias a 4 para um tanque ser reposto todo o combustível. Então, até na nossa pesquisa, se a gente vê que tem uma disparidade maior de preço, o que é que nossos fiscais fazem? Solicita a cópia de 3 notas fiscais das últimas compras. E aí sim podemos argumentar se tiver uma possível prática de preços abusivos. Pronto, daí. Olha, minha gente, a gente está batendo esse papo com os gerentes do PROCON, Amanda Carneiro e Ranieri Moraes, que atendendo o nosso convite para que a gente vai falar. Porque é o seguinte, nós vamos ao intervalo, mas depois do intervalo, o PROCON esteve presente em uma reunião no Rio de Janeiro para falar sobre as bets. Foi importante a reunião, Ranieri foi, né? Estive presente. Vai falar lá. E a Amanda vai continuar aqui nos acompanhando, falando sobre o dia a dia do PROCON e das ações permanentes que o PROCON também atende. Nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo, eu tenho algumas entrevistas, inclusive tem uma polêmica chegando no ar. Os vereadores de Campina não tinham que brigar, agora vão brigar por uma coisa que, na minha concepção, não devia nem existir. É rapidinho. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nascer assim foi minha sina, uma alma nordestina, derramada na secura numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra, sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Agora na programação da TV Nordestina, você pode assistir às produções do cineasta Marco de Aurélio, curtas, poemas e documentários sobre nossos artistas e nossa cultura. TV Nordestina, levando cultura regional para o mundo.
saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla, perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, estamos de volta com imagens do trânsito em frente à TV Nordestina, o cartão postal de Campina Grande, que é o Açude Velho, aqui na rua Miguel Couto. E são imagens feitas pelo concorrente de Kelton, Luciano Pereira, viu? Nosso cinegrafista. Ele gravou, tá mandando pra gente aí. E aí um trânsito não tão intenso, mas uma movimentação importante nesta noite. A movimentação normal daqui da frente da TV Nordestina. Meus amigos, estamos de volta com o Conexão Campina. E ontem nós estivemos na Câmara Municipal de Vereadores e num momento que eu acho que Campina Grande devia comemorar, ou não, os vereadores puxaram o tema VLT, ou a revitalização da estrada de ferro que liga Campina Grande e Galante e passando por dentro de alguns bairros de Campina Grande e que possibilitará uma nova forma de mobilização, porque liga alguns bairros de Campina, alguma parte importante de Campina Grande, com uma parte do centro comercial do centro em Campina, que liga a estrada de ferro. Ela passa pelo Aloysio Campos, vem ali pelo Tambor, passa por uma parte importante da Estação Velha, chega no Centenário, Santa Rosa, vai pelo Pedregal, passa por Bodocongó, uma parte de Bodocongó, e aí segue para os municípios de Puxinanã, Pocinhos e tantos outros. Essa estrada foi abandonada, como todo mundo sabe, e essa semana o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, junto com o senador veneziano Vital do Rego, estiveram no Ministério dos Transportes e conseguiram a promessa de que haverá a revitalização. Ponto. Comemorem. Poderemos ter trem em Campina Grande, né? O VLT tão sonhado por alguns, para mim tanto faz como tanto fez, mas comemorem. Não, comemorem em Campina Grande, não. Campina Grande você tem sempre uma corda para se esticar. E aí, vereador Anderson Pila disse, espera aí, vai revitalizar? E as pessoas que ocuparam os espaços, invadiram espaços da linha de trem. Vamos ouvi-lo. Mais uma vez eu quero confirmar que é extremamente importante essa revitalização, a trazida de um veículo VLT, mas a gente não pode passar por cima das pessoas que lá vivem. Essas pessoas já vivem em vulnerabilidade social, mesmo estando em moradias precárias, sem um direito direto, mas existem famílias, existem pessoas que hoje vivem à margem dessa linha férrea
que elas não podem, simplesmente com a argumentação da cidade crescer, essas pessoas, a gente não tem uma responsabilidade social. Eu estou conclamando, convidando a Câmara como um todo. Aqui não é copartidária, não é lado político, é responsabilidade social e empatia com essas famílias para que a gente possa debater e garantir moradia digna a essas pessoas que possivelmente poderão ser retiradas desses locais. A partir do momento que se anuncia a revitalização da linha férrea, não se teme que haja uma invasão maior de pessoas querendo exatamente essa moradia? Não, porque as SEMAS devem ter o cadastro das pessoas que lá já estão, porque o Estado, em sentido lato sensu, ele já errou em deixar as pessoas ocuparem. O erro inicial é de quem fiscaliza isso. Então, quando você não fiscaliza, você cria uma demanda social e as pessoas hoje têm sua moradia, mesmo que precária, mas têm suas moradias. São mais de 100 famílias que vivem à margem desses trilhos, à margem dessa linha férrea e nunca foram tiradas de lá. E agora essas pessoas poderão ser retiradas abruptamente, sem ter nenhuma garantia social. Esse papel não pode ser nosso. Esse papel da Câmara é debater e trazer uma garantia a essas pessoas, dialogando com aqueles poderes que podem tomar esse tipo de decisão. Vocês viram aí, Anderson Pila, vereador da oposição, disse: espera aí, não é assim não. Nós temos que ver aquelas pessoas que invadiram, como é que vão ficar, e aí tem toda uma narrativa. O vereador pastor Luciano Breno, vice-presidente da Câmara, disse: epa, não vamos aqui incentivar invasão. A gente tem que se preocupar com o VLT, o trem. Vamos ouvi-lo. Olha, veja bem, primeiro eu lamento essa fala. Claro que a Câmara ela tem que estar atenta a toda a demanda da cidade, mas eu não quero ser incentivador de posses precárias, né, de invasões. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que quem está lá sabe que a posse é uma posse precária porque invadiram um local que não era para ser invadido e construído. Porém, nós vamos ter atenção sim, nós vamos conversar com essa pessoa. O próprio prefeito Bruno Cunha Lima já expressou a sua atenção a esse tipo de problemática, mas a gente precisa entender que o VLT ele vai trazer um benefício para a população de Campina Grande, para aqueles que estão em Campina e para aqueles que chegam em Campina Grande. É uma demanda que já vinha-se há muito tempo se pedindo, inclusive essa Câmara aqui cobrou muitas vezes que isso acontecesse, achando até que não ia acontecer. E o prefeito, iluminado que é, com esforço pessoal dele, de passar o São João e a abertura do São João, e logo na segunda-feira já ia a Brasília, trazendo para a gente essa conquista, e além dessa conquista do VLT, uma conquista de várias casas que serão construídas, tudo isso para beneficiar o povo da nossa cidade. Colocamos o ponto e o contraponto. Você decide com que lado fica. Campina Grande está desse jeito. Campina Grande e a Paraíba. Inclusive, em termos de Paraíba, a política está pegando fogo. O Republicanos recebeu, esta semana, mais um deputado estadual, Felipe Leitão, que era do PSD e, devido a problemas no partido, no partido anterior, resolveu ir para o Republicanos, fez um discurso efusivo de que o Republicanos precisa ser cabeça de chapa, e aí, seguindo o que fala Adriano Galdino e Hugo Mota, de que está na hora do Republicano ser o ator principal desse processo esse que tem chamado a atenção pela grande quantidade de nomes que se apresentam. Do lado do governo do Estado, nós temos o próprio vice-governador Lucas Ribeiro, o prefeito da capital Cícero Lucena, tem também Hugo Mota e Adriano Galdino, mas tem correndo por fora o secretário de infraestrutura do governo do Estado, agora me fugiu o nome, que é da linha de frente do governo e que acompanha há muito tempo o João Azevedo, são inclusive amigos de longas datas, está correndo por fora. Na oposição, o vereador Dinho Papaléguas afirmou esta semana que Bruno Cunha Lima deveria ser o candidato ao governo do Estado. Para Dinho Papaléguas, a manutenção de Bruno na cabeça de chapa do governo do Estado permitiria com que Campina Grande pudesse
participar efetivamente desta disputa. Correndo por fora o senador Efraim Filho e também o nome de Pedro Cunha Lima. Também correndo por fora ainda, o ex-prefeito de Campina Grande e atual deputado Romero Rodrigues. Uma coisa que chamou a atenção, o presidente da República esteve essa semana, o presidente Lula esteve essa semana na Paraíba. Veio junto com o senador veneziano Vital do Rego e participou de eventos com o governador João Azevedo. Resultado, disse que João deve ser candidato ao Senado, mas também pediu ao PT que apoie veneziano, sendo que veneziano está no arco das oposições. Isso vai fazer com que o samba do crioulo doido possa correr na cabeça do petista. Por quê? Porque ele deverá apoiar João Azevedo, um candidato imposto pelo próprio presidente da República, e veneziano Vital do Rego, outro nome imposto pelo Lula aos petistas que deverão apoiar. Recebeu uma grande receptividade o nome de veneziano junto das hostes petistas. Por quê? Porque o PT já votou em veneziano nas eleições de 2018, elegendo o senador da República. O PT que vê veneziano defendendo arduamente o nome de Lula em Brasília. Dito isso, a semana política se completou com o prefeito Bruno Cunha Lima recebendo a garantia de que mais 600 casas serão construídas em Campina Grande em 3 espaços. Esses espaços são exatamente construídos através de uma articulação do deputado federal Romero Rodrigues, que junto a programas sociais garantiu ao gestor Bruno Cunha Lima que ele virá e ganhará 600 casas para se juntar às quase 4.000 casas construídas no Aloysio Campos e que dará a Campina Grande uma das primeiras colocadas em número de habitações populares realizadas pelos governos. E aí eu falo de governos porque foram vários governos. Semana produtiva que começa hoje dentro do maior São João do mundo e de outros eventos que começam a pipocar pela Paraíba de forró e os políticos tendo que dançar forró numa cidade, paquerar em outra e terminar namorando lá pelos lados do sertão. Os políticos vão correr essa semana e hoje pela manhã o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participou na FIEP de uma reunião importante relacionada a trabalho, a produção, a indústria brasileira. Muito prestigiado com a presença do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, de senadores, de deputados federais e de políticos de toda a estirpe. Já que Geraldo Nicolau, querendo ou não, ele é do PSB, partido do governador João Azevedo. Geraldo Alckmin, eu disse o quê? Azevedo? Nicolau? Porque é tudo. Eu me lembrei, sabe quem? Nicolau Maquiavel. Aí Geraldo, ele foi maquiavélico ao aceitar ser vice, perdendo para Janja no grau de importância, né? Janja manda mais, até porque quando o Lula sai, quem manda no palácio é Janja. Isso quando ela não manda no Brasil. Muito bem, vamos ao Conexão Campina. Nós estamos com os 2 gerentes do PROCON de Campina Grande, o PROCON, inclusive, e aí eu já vou a nível nacional. O PROCON tendo reconhecimento nacional. Valdeni esteve em Brasília, Valdeni e a equipe foram ao Rio de Janeiro e, entre outras coisas, Ranieri, Betts, que é o calo do Brasil no momento. Apesar de bancar eventos, as Betts têm bancado dor de cabeça, inclusive criando uma geração depressiva, com medo, suicida, exatamente pela quantidade. E aí os PROCONs parece que vão entrar ativamente nessa questão de controle, não é isso? Perfeitamente, Edson. Estivemos lá, a coletiva junto, acompanhando o coordenador, através de um convite da SEDCON, né, Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, para participarmos de um dia de treinamento e de debate sobre um assunto que, para muitos, é apenas uma aposta lucrativa
mas que se entende que a discussão vai muito mais além disso, como você falou, que já atinge a área da saúde, inclusive da própria vida, né? Inclusive hoje tem uma CPI das bets, né, que está rolando no Senado, que virou um palco para levar Olha, o Brasil ele é tão engraçado. O Brasil, ele vai investigar as bets, aí ele vai em quem faz a propaganda. Ele não investiga quem paga, quem banca, quem permite, quem libera. Não. A Virgínia Fonseca, me diga mais influência aí. Foi influência digital, foi convidado. Artistas, para depor na CPI. Um espetáculo, né? Aí a senadora Soraya, ela faz caras e bocas. Na ferida ninguém foi. Ei, de onde vem esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Qual é a capacidade de vitória de quem entra para jogar? Qual é a porcentagem de aposta? Quanto ganha? Quanto perde? Quais as chances verdadeiras? Não. Vamos, Virgínia, tiraram foto com Virgínia Fonseca. Aí depois ela foi e se separou do marido. Parece que foi castigo, né? Mas olhe bem o que nós viramos. Só que o que foi decidido, Ranieri? Os PROCONs, eles vão, e as secretarias de defesa do consumidor, eles vão atuar de que forma? Vocês decidiram ou apenas é o primeiro passo? Exatamente, é o primeiro passo, né? Está sendo reunido isso, definido de qual forma como vamos atingir para a nossa participação diretamente sobre as casas de aposta. Enquanto não infringir a lei, vocês não podem fazer nada. Né? Exatamente. Mas assim, é um assunto que já preocupa a nós como PROCONs. Valdeni já se antecipou, inclusive estaremos trazendo um dos nossos representantes lá, um deles, representante do Ministério Público do Rio de Janeiro, para dar um treinamento aqui para a equipe de capacitação sobre esse assunto, onde estaremos promovendo o segundo seminário de atualização do direito do consumidor, e haverá essa participação que será aberto um tempo maior para a gente tratar desse assunto aí, como eu falei, de altamente, muito sério, né, na verdade. E por acaso, outra novidade, a principal casa de apostas da Paraíba, a PixBet, mudou de endereço. Ela não é mais em Campina Grande, ela foi transferida para Serra Branca, aonde um dos donos é prefeito da cidade. Então, ela já não é mais campinense. Originariamente ali do Beco 31, do Beco das Boninas, ela passou agora a ser do Cariri paraibano. Essa desculpa de que geraria emprego e renda para Campina, mais a PixBet não gera, viu? Então, por falar em capacitação, Armando, eu trago para você. O PROCON tem dado, inclusive essa semana, se eu não me engano, vocês estavam na OAB participando de um evento, e vocês têm tido constantes capacitações e preparação da equipe, não é isso? Isso, nós tivemos realmente lá na OAB, a gente teve um treinamento, na verdade, o coordenador, Valdeni Santana, né, ele fechou um acordo de cooperação técnica com a ANS, e aí o pessoal veio para estar capacitando não só a equipe fiscal, mas todo o quadro do PROCON, a fim de estar tirando dúvidas dos consumidores acerca de planos de saúde, o que é que pode ser feito, o que é que não pode, o que é permitido, o que não é. Então, a equipe aí está capacitada também para atender o consumidor. Uma importante reunião que foi na OAB, né, que dá aquela credibilidade, pela própria credibilidade da OAB, mas a participação da Agência Nacional de Saúde, trazendo o que determina a lei sobre planos de saúde, exatamente aonde se mais procura, que é junto ao PROCON, né? Exatamente. A maior queixa que a gente tem em relação a plano de saúde é acerca dos aumentos, né? Que acontece anualmente. Porém, hoje, o que é que as operadoras de plano de saúde têm feito para tentar driblar, na verdade, não mais aceitar planos individuais, porque a ANS não consegue estar regulando esses planos individuais. Na verdade, ela só consegue regular os planos individuais. Eles não abrem mais os individuais, apenas os coletivos, porque aí foge da regra. Porque aí nos planos coletivos eles vão direto com a cúpula e ali tem as armações, todo mundo sabe. Quais as principais queixas? Quais são? Cagepa, Energisa, as empresas de telecomunicações, quais são as campeãs de reclamações, Armando? Cagepa, como você bem citou. Cagepa é a principal, né? Ranieri, me corrija se eu estiver errada.
salvo engano, vem depois Energisa, também as empresas de internet, os provedores de internet, a gente tem muita reclamação também, e aí vem, você parece que já estava com o script na mão aí. É porque eu sofro com essas mesmas coisas, aí que a gente sofre inclusive os vereadores de Campina Grande estão iniciando uma batalha, que eu acho que já começa com 3-0 contra, para ver se a Cagepa passa a cobrar pelo uso e não por taxa. Porque é um absurdo você ser obrigado a pagar uma taxa mínima quando você não consome aquilo. Ninguém consome 10 metros cúbicos de água em uma casa com 2, 3 pessoas. É impossível. Mas aí é um trabalho constante. Como é que tem sido para vocês? Vocês têm reuniões com as empresas quando são reclamadas? Como é que funciona esse trabalho? Pode ser qualquer um aqui, fica tranquilo, à vontade. Fazendo a ressalva aí do comentário, de fato, o coordenador tem feito esse trabalho, inclusive, de divulgar a lista mensalmente dos mais reclamados. Com isso, houve a provocação das próprias empresas se incomodarem ao ponto de nos procurarmos. Então, sentamos juntos e assim, vou fazer a ressalva em relação às empresas que foram citadas agora, anteriormente, que nos procuraram de imediato para gerar um canal aberto direto dentro do PROCON com o consumidor para minimizar isso e sair do top 10, top 5 Excelente iniciativa. Se eu estou ruim, eu tenho que melhorar para sair do ruim. E aí confesso que houve sim, por exemplo, eu posso dar exemplo aqui, né? Fica à vontade. Como a gente citou, a própria Cagepa, ela disponibilizou de imediato, certo, o coordenador lá do setor para estar com o canal direto tratando com ele. Então, eu recordo que de um mês para o outro, a Cagepa ela sai de primeiro para terceiro. Como a própria Claro, ela instalou dentro do nosso PROCON, da nossa sede, um totem de apoio direto ao consumidor. Então, é esse tipo, assim como os bancos também começaram a nos procurar para querer ter uma linha direta para minimizar isso, evitar isso e até mesmo serem autuados diretamente. Até porque em dias atuais, quando você pega um telefone desse, que bota a cara nele e que diz, a empresa tal está fazendo isso comigo, isso é propaganda negativa. Nós estamos vivendo em momentos que a sociedade ela é urgente. Tudo dela tem que ser resolvido urgentemente, principalmente com o acesso da internet. E aí o que acontece? Uma palavra mal colocada aqui, ela gera um vendaval. E uma ação bem colocada, ela também gera uma ação positiva, uma resposta positiva. Então, parabéns às empresas que estão tomando essas atitudes. Como também eu queria aqui, como é que surgiu essa ideia de adquirir veículos elétricos, de energia, que consomem energia elétrica, a partir do momento que o PROCON ele tem energia solar, e aí ele passa a ser positivo no seu cadastro, né? Ele tem energia que pode abastecer esses veículos. Como é que foi isso, Ranieri? Surgiu, eu sou suspeito em falar sobre isso, mas para quem conhece, sabe a identificação do trabalho que eu já tenho há um bom tempo do lado do Valdeni, então sempre pensando no macro do negócio, na ação da direta social, que Valdeni trouxe a ideia logo no início que assumiu a coordenação do PROCON de instalar a energia solar, né? Nós tínhamos ali um custo aproximado de 2.000 a 2.500 mensal, né? Então a gente já de início instalamos ali e fizemos uma redução para em torno de 100 e poucos reais. Só aí, né? Só aí já de início. Então a partir disso a gente foi tentando ver essa ideia de trazer, estudando, claro que a gente havia anteriormente um contrato com carros, né, mecânicos abastecidos a combustível, de combustão exatamente, e esperamos o término para que possamos fazer uma nova ata com os carros elétricos. E assim, eu acho que isso foi o golaço feito hoje pelo coordenador. Eu falo isso porque eu acompanho, porque acredito no projeto, não porque estou lá ao momento como gerente de fiscalização, e sim porque defendo muito essa pauta. E assim, quando se trabalha com dinheiro público, a gente tem que pensar, né? Não é 2, 3 vezes não, tem que pensar 10, para quem tem um cuidado da responsabilidade. Até porque o ente público, ele precisa dar o exemplo. Se hoje se cobra que se diminua o consumo de combustível,
que se diminua o transporte com combustão. E você precisa dar o exemplo. Então, é importante que as prefeituras, inclusive, a própria gestão municipal, mas as prefeituras aqui ao redor, você tem escolas. Eu não entendo, me permita aqui sempre atrapalhando, eu não entendo como é que se constrói uma escola ou um ginásio. Obrigado. Foi o vento. Eu não sei como se constrói uma escola, um ginásio, um hospital, e não se constrói uma cisterna muito grande para quê? Para acumular água no Nordeste. Estou falando Nordeste. Eu não entendo como você constrói uma escola, e aqui eu vou dar o exemplo da Prefeitura de Montadas, o ex-gestor, Jonas de Souza, ele reformou uma escola e lá colocou a energia solar. Ele, com a economia, ele pagou a conta de energia das outras escolas. Então, órgão público, o investimento, faz um investimento maior, se planeja e vai colocando energia solar nas escolas, vai colocando energia solar nos hospitais, vai começando a trocar a frota por carros movidos a energia elétrica, e aí você vai dando exemplo. Isso não serve só para Campina, não, isso serve para o Brasil como um todo, porque nós precisamos controlar, e se controla gastos com ideias. Mas, Amanda, a gente está partindo para o final do... Pode falar. Eu gostaria só de concluir aqui, porque, para a informação, nós hoje somos o único prédio público, certo, que gera sua própria energia. Ponto. Isso. Só isso. Gera isso. Então, nós temos hoje lá, além da energia solar, os carregadores instalados, onde nossos carros são 100% elétricos, carregados com a nossa própria energia. Foram 2 carros adquiridos? Foram 2 carros adquiridos agora, nova frota da equipe de fiscalização. Amanda, como é que tem sido o trabalho com os agentes, com o pessoal no dia a dia? Como é que tem sido o dia a dia do PROCON? Com quem faz o PROCON? Com a equipe de funcionários? Então, Edson, o trabalho ele é feito realmente não só nesse período junino, né, mas como em todo ano. A equipe fiscal está sempre na rua, fiscalizando supermercados, farmácias, restaurantes. O PROCON também tem um canal, que é o canal 151, onde além dos números da fiscalização, né, que fica direto com os fiscais, que o consumidor ele consegue estar ali registrando suas reclamações, tirando suas dúvidas, indo em busca mesmo dos seus direitos. E os números estão na tela, você pode ler aí. E aí ainda tem o 151, né, que você pode ligar. Isso, e aí exatamente. A central no PROCON. Isso. 151 e os números da fiscalização, bem como o nosso Instagram. O pessoal entra muito em contato também através do Instagram. PROCON Campina Grande. E também tem um novo canal, certo? Que é o aplicativo Campina com Você. O consumidor pode acessar lá, direcionado para todos os órgãos do município, foi desenvolvido pela prefeitura. Um excelente canal, onde o consumidor vai na aba do PROCON e tem lá reclamação ou fiscalização. De imediato nós temos uma equipe pronta, diariamente, para estar respondendo, gerando a diligência, sua denúncia e garantindo o seu direito de consumidor. Tocou, fez a denúncia, não passa a denúncia em branco, não deixa a denúncia em branco. Não passa em branco, gera processo, gera diligência e gera auto de infração, se necessário. Se necessário. Mas tem o diálogo. Primeiramente o diálogo. O PROCON hoje é um órgão mediador, certo? Nós mediamos. Primeiro orientamos, seja a nível de tudo. Claro, não cumprindo o Código de Defesa do Consumidor, nós iremos mediar. Chamaremos para, se possível, uma audiência, qualquer outra para acordo durante a própria diligência lá com o consumidor. E no último caso, penalizar de acordo com o Código. Aqui para nós, vocês, não sei se vocês têm esse número, qual é o grau de eficiência nesse diálogo? Evita muito problema, levando para o diálogo, ou tem a intransigência que diz, não, vamos para o processo? Evita. Evita sim, porque quando vai mexer no bolso, né? Então, a gente realmente faz esse trabalho de mediação, porque quando a gente vai para o auto de infração, ele é o último requisito do PROCON, porque ele acaba não resolvendo o problema do consumidor. Então, o nosso intuito realmente é resolver o problema do consumidor. Se a gente vai autuar, o consumidor pega a cópia desse auto e tem que buscar a justiça. E aí, demora mais. Então, quando a gente entra no canal, na pauta da mediação, a celeridade é... Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu não posso
posso deixar de fazer essa pergunta. Esse dinheiro das multas, realmente eles pagam essas multas? Eles recorrem de imediato? Corre um tempo? Qual é o procedimento? Com certeza sim. Porque quando a gente leva, fulano multou o banco tal, o cara dá uma vibrada. Tá vendo aquele dia na fila, eu paguei caro, a gente vibra. Aí o outro diz, não vou pagar não, rapaz, isso é só... Há realmente o pagamento? Como é que é? Assim, Edson, na verdade, todo auto de infração é gerado e após isso o fornecedor ele é notificado. Após notificação, ele tem 10 dias úteis para apresentar sua defesa, certo? Seguindo aí, se for dado parecer, ele ainda tem, posteriormente, a decisão do nosso setor jurídico e procuradoria. Ele terá o prazo ainda para pagar com desconto, até 50%, e assim tem um escalatório, entendeu? 50, 35, depende dos dias que ele optou. Se caso não, aí vai ter que pagar integralmente ou de forma judicial. Muito bem, nós estamos terminando, acompanhando Ranieri e Amanda, Ana Cláudia e Arthur Lincoln, além de Yasmin Pereira. Não é aquela minha produtora mais não, ela agora é lá no Procon. Fazer o quê? Pedir minha produtora, mas não pedir o meu amor, né, filha? Todo mundo sabe, quem me acompanha, meus telespectadores, meus ouvintes sabem que o maior amor da minha vida é aquela neguinha que me acompanha no dia a dia. A minha melhor amiga é a minha filha, Yasmin. Ranieri, Amanda, agradecer e deixar o espaço sempre aberto, porque a defesa do consumidor é a defesa do nosso telespectador. Quero agradecer a participação de vocês. Amanda. Nós que agradecemos, e eu quero corrigir o Instagram, Sim. @Procon de Campina Grande. Então, nos coloca também à disposição, não só de você, como de toda a população de Campina Grande e dos 2 distritos. Estamos aí disponível para estar aí buscando e lutando pelo direito do consumidor. E no São João, até meia-noite? Até meia-noite. Tome forró. Ranieri, meu irmão, um abraço a você. Sempre um prazer rever as pessoas que têm uma boa índole, que têm um bom trabalho, têm um coração bom, como você tem. Você sabe que não é chaleirice, que eu não sou disso. É que quem presta, eu elogio. Quem não vale nada, eu desço a lenha. Não tem, porque eu sou sozinho para falar do mundo. E o mundo todo para falar de mim. Então, meu irmão, quem não presta, comigo não tem vez. Agora esse cara é gente fina, é gente paciente, é um cara tranquilo. E eu quero, em seu nome, parabenizar toda a equipe do Procon. Agradeço demais, mais uma vez, suas palavras. Você tem minha admiração pelo profissional que é, isso não é de hoje. A amizade, como você fala. A gente fala daquilo que a gente conhece. Exato. Quem conhece, não é verdade? E quero agradecer o convite, certo? Como a Amanda disse, as portas do Procon estão abertas, os canais estão à disposição lá. Então, fala conosco, porque o consumidor bem informado é um consumidor protegido, né? Com certeza. E você que nos acompanha vai se divertir, ó. Aqui em Campina Grande são 38 noites de festa. Aí vai começar o Santo Antônio a semana que vem. Quinta-feira, Dia dos Namorados, véspera de Santo Antônio. Aproveita, se for explorar você no Dia dos Namorados, você tem 2 opções. Ou acaba o namoro antes, ou compra o presente que a namorada quer. Não vai inventar de querer enganar a mulher em Dia de Namorado. Você sabe o que ela quer. Então, se não quer dar o presente, acaba o namoro. Mas brincando, tirando brincadeiras, semana que vem tem Santo Antônio e aí começa a festa em todos os cantos e a gente vai estar aqui dizendo a você onde tem eventos. Um abraço, fiquem com Deus, aproveita o fim de semana, mas tem cuidado. Festa é bom, mas com responsabilidade. Um abraço, tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.